Primeiro, claro que é fundamental trabalhar para a paz na Síria. Sem a paz na Síria nada se resolverá. Tudo o que estaremos a fazer são paliativos, cuja questão central é a paz na Síria, bem como a paz no Afeganistão, ou a paz no Iraque, ou no Sudão do Sul, ou num conjunto de outros espaços, mas concentrando na Síria estou completamente de acordo consigo. O drama é que, como sabemos, na Síria está a acontecer uma guerra mundial entre os Estados Unidos e os seus aliados, nomeadamente França e Inglaterra, e sublinho um detalhe para percebermos o que queremos dizer quando falamos de vontade política. Como sabe, com certeza, a Inglaterra, quando o Parlamento decidiu bombardear a Síria, 20 minutos depois os aviões estavam a bombardear. Quando decide acolher crianças, foi a decisão dos ingleses centrarem-se muito nas crianças, até hoje não conseguiu concretizar a decisão política do acolhimento das crianças, porque realmente para algumas matérias é mais fácil haver determinação política, infelizmente para outras, sendo que, por exemplo, os bombardeamentos russos, que são tão elogiados por alguns, são uma das principais fontes de refugiados, de emissão de refugiados a partir da Síria. Isso não está ideal. E o que se passa no Iêmen, não é? Não, deixe-me só responder às desculpa. Senão depois não há ninguém para ouvir as respostas. Desculpa. Posso só dizer uma coisa? Educatório. É assim, é que há outros pontos de vista e nós na Europa não temos a noção. Mas eu só estou a tentar responder aos seus pontos, com os pontos em que concordamos e os pontos que não concordamos. E também, como muito bem sublinha, o problema não é só a Arábia Saudita e o Qatar, mas é também o Irão e a Turquia, que são outras peças muito importantes da região. Portanto, o que acontece na Síria é uma guerra mundial e regional, com impacto no território e na vida de 22 milhões de pessoas. E que enquanto os interesses continuarem a gladiar naquele contexto, vamos continuar a ter guerra. Mas precisamos trabalhar, seja essa a primeira opção, pela paz na Síria. É vital. Tenho as maiores dúvidas, no entanto, que o caminho que esteja a ser percorrido hoje em dia, nomeadamente a opção russa, que é aplaudida por muitos que depois criticam o Sr. Putin pelo que faz na Ucrânia, mas que, numa ilusão de óptica, achando que ele está a atacar o Estado Islâmico, se congratulam com os bombardeamentos. Mas, completamente de acordo, é fundamental trabalhar para a paz na Síria, mas fazê-lo de uma forma séria. Segunda questão, estou completamente de acordo consigo e por experiência própria que os refugiados, o seu sonho essencial é regressar a casa. Em Portugal, nós, nos anos 90, em 94 concretamente, organizámos o acolhimento de refugiados vindos da guerra da ex-Jugoslávia e da Bósnia. Hoje, desse grupo só permanecem em Portugal 4. Porque todos, assim que houve paz, regressaram ao seu país. E esta é uma diferença de comportamento muito típica dos refugiados face aos imigrantes. Os refugiados saem obrigados, não queriam sair do seu país, e querem regressar assim que seja possível. É um processo muito diferente dos refugiados. Agora, evidentemente, a questão que se coloca é se há ou não um gesto humanista de atribuição de refúgio enquanto é preciso que permaneçam numa zona segura. E, como muito bem sublinha, a Arábia Saudita e o Qatar portaram-se tão mal como a Europa. E, neste sentido, somos exatamente iguais, estamos no mesmo pacote. Porque a Europa não recebeu ninguém. O que aconteceu foi que os imigrantes entraram sem pedir licença. Neste sentido, quer dizer, depois, claro, com exemplos extraordinários da sociedade civil na Alemanha, que foi absolutamente extraordinária, ou na Áustria, ou na Hungria, porque mesmo na Hungria nós não podemos confundir a decisão dos decisores políticos com aquele que é, tantas vezes, o exemplo notável do povo e das pessoas que se sentem humanas e próximas. Mas, ainda em relação aos seus pontos, estou completamente de acordo consigo também, com que nenhum país pode ser sujeito a uma pressão que seja insuportável. E por isso é que é vergonhoso o que a Europa está a fazer de falta de solidariedade com o Líbano, por exemplo. Porque o Líbano recebeu 1,5 milhão de refugiados, quando tem 4 milhões de habitantes. Para sermos coerentes com o ponto que traz, o que devíamos ter feito é repartamos este esforço entre nós, acolhamos nós também refugiados para sermos justos com o Líbano, para não ser o Líbano sozinho a suportar tudo. Ou a Jordânia. Claro que a Turquia tem outra dimensão, tem 2,5 milhões de habitantes, mas 80 milhões de 2,5 milhões de refugiados, mas 80 milhões de habitantes. Portanto, agora o esforço que é pedido à Europa com 1 milhão de refugiados em 2015, face aos seus 500 milhões de habitantes, é completamente ridículo, não é sequer questão. Só é questão, pela forma, como aliás todos os especialistas dizem, de não ser abordado de uma forma integrada e solidária como devia ser a questão. Finalmente, entre muitas coisas interessantes que disse e que valia a pena uma bela conversa com o tempo, é muito interessante e vale a pena nós ficarmos atentos
a utilização das palavras. Quem usa a palavra refugiados face à crise atual e quem usa a palavra imigrantes. Porquê? Claro que há, neste fluxo, as duas realidades. Há, tipicamente, um fluxo muito importante de pessoas que têm todo o perfil de refugiados, nomeadamente que vêm da Síria, que vêm do Iraque, que vêm do Afeganistão, que são claramente perfis de refugiados, como outras pessoas que são perseguidas noutros países politicamente e que são perfis de refugiados. E há perfis de imigrantes económicos, se quisermos, aqueles que estão a tentar chegar, como é o caso típico de Marrocos, ou da Argélia, que se estão a procurar usar este mesmo circuito. Mas não tem comparação os números de uns e outros. Isso, aliás, está muito bem documentado hoje em dia pelo Acnur. Os números de cada... Só para percebermos, as nacionalidades Síria, Iraque e Afeganistão constituem 75% deste fluxo. Portanto, estamos a falar do maior número que são refugiados. Mas porquê que alguns, como a União Europeia fez agora com este acordo com a Turquia, queremos rotular de imigrantes? É porque são de naturezas muito diferentes para o contexto de resposta legal. É porque, em relação aos imigrantes, todos os Estados têm toda a legitimidade para definir quem entra e quem não entra. Definir as suas políticas de admissão de imigrantes. E, portanto, se este tema for um tema de imigração, nós temos toda a legitimidade para dizer quantos imigrantes queremos deixar entrar. Faz parte, como é óbvio, da soberania de cada Estado e definir aquela que é a política de imigração em cada momento. E vai evoluindo ao longo dos tempos, como é evidente. Quando falamos de refugiados, pessoas que, segundo a Convenção de Genebra, têm o estatuto de refugiado, não se trata de uma opção, trata-se de uma obrigação. Uma obrigação que, recordo, que livremente assumimos ao ser signatários da Convenção de Genebra. Quer dizer, portanto, se estivermos perante refugiados, temos uma obrigação moral e legal que resulta do nosso compromisso perante a Declaração de Genebra de acolher essas pessoas. Se forem imigrantes, não temos. E, portanto, o que aconteceu nos últimos 2 meses foi deixar de falar de refugiados, ou tentar deixar de falar de refugiados, para começar a falar de imigrantes e imigrantes ilegais. Porque assim estamos muito mais confortáveis, porque, evidentemente, existe um desconforto enorme em muita gente do quadro europeu com o acordo União Europeia e Turquia, porque é profundamente ilegal e violador de princípios fundamentais dos direitos humanos. Mas se forem imigrantes, e se forem imigrantes ilegais, a coisa é diferente. Termino com o agradecimento pelas suas perguntas e pela questão, e por se ter lembrado também do tema Gaddafi e Itália. Porquê? Porque sabe porquê? Um dos dramas da Europa, do nosso projeto europeu, do qual eu sou absolutamente defensor e entusiasta, é que nós fomos habituando nos últimos anos a pagar para resolver problemas. Pagamos, contratamos serviços. E, de novo, o que se discutiu essencialmente com a Turquia é quanto é que custa fazer o outsourcing do serviço de controle de fronteiras. É 6 mil milhões? Ótimo, 6 mil milhões. Se fosse mais, até provavelmente seria mais. E sabem porque é que seria mais? É bom explicarmos os números, porque há racionalidade económica nesta coisa. Se Schengen cair, e Schengen esteve à beira de cair, e pode vir a voltar a estar à beira de cair, os custos da queda de Schengen quer dizer 60 mil milhões de euros. Custos para as economias europeias. E isso quer dizer que os custos de reposição de fronteiras, os custos de lentidão nos processos económicos europeus têm de tal maneira impacto que, evidentemente, pagar 6 mil milhões é completamente irrelevante para garantir que a situação de Schengen se mantém sob controle. Mas o problema é que pagar serviços não garante valores. E as pessoas e as sociedades constroem-se e são sólidas e fazem toda a diferença em função dos valores que têm e não dos preços que são capazes de pagar para contratar serviços. E aquilo que se fez com o Gaddafi foi vergonhoso, e foram os mesmos que depois estiveram na primeira linha para o derrubar e para o matar de uma forma brutal, como fizeram, ou hoje são os que pagam aos turcos, como amanhã estarão na primeira linha para derrubar o Sr. Erdogan e, se for possível, fazer o mesmo que se fez ao Gaddafi. Mas isto quer dizer, alguns dizem realpolitik, isto quer dizer, pura e simplesmente, nós abdicarmos do essencial daquilo que é os nossos valores, que são os nossos valores, e a nossa possibilidade de ter aquilo que eu acredito que faz sentido, um sentido e um propósito para a nossa civilização. Muito obrigado pelas suas perguntas.